vocês estão? Tudo certo? Beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tricolor em Foco com Casarri, que é este que vos fala aqui. E não tem muito o que a gente falar, né? Ficar dando meia voltas aí. Vamos partir pro nosso, o que a gente tem para falar. A última vez que nós nos falamos foi semana passada, na segunda-feira. O São Paulo não jogou no meio de semana, né? Então a gente acabou não se falando. Teve duas coisas aí importantes aí definidas pro São Paulo, né? A primeira a gente vai detalhar o desenrolar disso um pouquinho mais para frente, mas aqui só falando, né, que a definição, o jogo entre São Paulo e Vasco vai ser realizado no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas, jogo de mando de campo do São Paulo, mas que graças aí a CPF e sua organização antecipou esse jogo que era para ser realizado no final de semana para quarta-feira, e com isso o São Paulo não vai ter tempo de trocar o gramado do Morumbi por conta dos shows, então não vai poder mandar o jogo no seu estádio, vai ter que mandar o jogo fora. O jogo era previsto para ser realizado em Brasília, onde o São Paulo, né, tem uma parceria lá com o estádio lá, mas tem uma definição aí da CBF que nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro o time não pode mandar os seus jogos fora do seu estado. Por quê? Né? Definições, sei lá, talvez seja querendo evitar que o time venda um mando de campo, como já aconteceu algumas vezes, para não sofrer pressão da sua própria torcida, sei lá. Mas aqui no Brasil tudo é possível, né? Então, dado que o São Paulo tem que mandar os seus jogos nessas últimas 10 rodadas que cabe a ele no estado de São Paulo, então o jogo tinha que ser realizado dentro do estado de São Paulo. As opções eram o Brinco de Ouro da Princesa, era o estádio do Botafogo, ou do estádio do Comercial, lá em Ribeirão Preto. E aí então tinha um outro estádio, não vou lembrar agora, e acabou sendo fechada aí a parceria com o Guarani, então esse jogo vai ser realizado em Campinas. Essa outra notícia que eu acho que é mais importante ainda para o futuro do São Paulo como instituição do que qualquer outra notícia que tenha acontecido, aparecido ou que estejam comentando aí. Essa é a minha opinião, tá? A aprovação da criação do fundo, a gente já tinha falado quando foi aberto, né, a proposta lá. A aprovação da criação, então foi realizada ali a votação pro comitê do São Paulo, de sócios ali do São Paulo, sócios diretores e tal, e aí foi aprovado. Essa aprovação, o que ela passa, né? O que essa criação desse fundo de investimento vai fazer com que o São Paulo se livre de todas as dívidas? Não vai se livrar de todas as dívidas, e também não vai ser amanhã, né? Esse fundo de investimento vai funcionar como? O São Paulo vai receber 240 milhões de um fundo de investimentos X, vai pegar 240 milhões, que é o valor que o São Paulo tem somado de dívidas com os bancos tradicionais, né?
e seus juros. Então o São Paulo vai pegar esses 240 milhões e vai quitar essas dívidas com os bancos tradicionais que têm juros altíssimos e que o São Paulo não consegue pagar porque o São Paulo não tem 240 milhões no bolso. Quitou a dívida, beleza, agora a gente está devendo profundo, está devendo 240 milhões profundo de investimentos. Então, nós vamos pagar esses 240 milhões para eles com juros muito menores aos dos bancos em um período de alguns anos, eu acho que são 5 anos, se eu não me engano, 5, 8 anos, alguma coisa assim. Só que o São Paulo, para ter o benefício de receber esse dinheiro, o São Paulo tem que cumprir algumas regras, tá? E quais são essas regras, né? Uma delas, que é a mais impactante, eu estou meio gripado, tá, gente? Então, me perdoem aí. Uma dessas regras é que o São Paulo tem que gastar com o futebol apenas. Não estou falando dos outros gastos que o São Paulo tem, mas os gastos envolvendo o São Paulo Futebol Clube, elenco, massagista, camisa, etc. e tal, tem que ser por ano de 350 milhões. Tá? Esses gastos, esse teto vai ser um teto de gastos por ano, 350 milhões, e isso vale a partir de 2025. Isso é bom ou é ruim? Se você olhar pelo lado do que o São Paulo vai amortizar muito as dívidas e tudo mais, para se tornar um clube um pouco mais sério em relação a comprometimento de dívidas, a comprometimento de valores e tudo mais, é bom, né? Se você pensar em ter elenco competitivo, isso é um empecilho, uma grande pedra no sapato para você ter um elenco que a torcida gostaria de ver e não sei o que e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Eu vou pegar aqui como, por exemplo, os dados de 2023, para vocês terem noção. Então, se em 2025 o São Paulo tem que gastar 350 milhões com o futebol, a partir de 2025, em 2023, com o São Paulo ganhando a Copa do Brasil e tudo mais, né, com a venda do Beraldo, etc e tal, o São Paulo neste ano de 2023 gastou mais de 500 milhões de reais, né? Lembre, em 2023 o São Paulo contratou o Lucas, contratou o Rames, teve alguns outros jogadores que vieram no decorrer do ano, mas pensem, o São Paulo não teve um elenco que né? Teve 2 contratações de grande impacto na mídia, principalmente, né? Porque o Rames dentro de campo não rendeu, o Lucas sim, mas foram gastos altos que o São Paulo teve. O São Paulo não montou um puto elenco, né? Não montou um baita elenco. Teve um elenco ali razoável que brigou e foi de brigar. Não foi, né? Não foi um elenco. O São Paulo gastou 500 milhões de reais. E a partir de 2025 nós só vamos poder gastar 350 milhões. Tá entendendo o dificultômetro que vai ser o ano que vem, por exemplo, para montar um elenco forte? Outra meta que o São Paulo vai ter é que o São Paulo vai precisar apresentar superávit.
ou seja, vai ter que no final do ano mostrar lucro, rentabilidade, né? Vai ter que mostrar ali que ganhou mais dinheiro do que gastou. Isso é meta, tá, gente? Isso está lá no contrato. E de novo, pegando o ano de 2023, em que o São Paulo teve uma boa arrecadação, né? Veja lá, eu falei, né? Venda do Beraldo, ganhou a Copa do Brasil, que é a Copa que, né, é o título que mais rende dinheiro para um clube de futebol no Brasil. Teve o seu estádio praticamente lotado em todos os jogos do ano, né? Esse ano, em 2024, estamos batendo os recordes do ano passado, mas o ano passado o São Paulo estava superando todos os recordes de público até então. Ou seja, estávamos tendo, né, grana entrando por muitas frentes. E mesmo assim, ao final do ano, o São Paulo fechou em prejuízo. A venda do Beraldo, se eu não me engano, foi 120 milhões de reais, 100 milhões de reais, alguma coisa assim. O título da Copa do Brasil, o título, né? Acho que deu 50 milhões. Fora, né, as passagens, né, conforme você passa de fase, você... E o São Paulo fechou o ano com prejuízo. Gastou 500 milhões lá, mais de 500 milhões com futebol, né? E fechou o ano no prejuízo. E agora, a partir do ano que vem, o São Paulo vai precisar apresentar lucro, superávit. Para que isso aconteça, o São Paulo não vai poder mais fazer contratações absurdas, né? Esse é o cenário que eu estou querendo pintar aqui para vocês, né? O São Paulo vai ter que explorar muito mais a base, né? Vai ter que pegar muito mais moleque e subir quando tiver dificuldade com algum jogador do elenco principal. E aí, se esse garoto vai estar preparado ou não para assumir o time principal, não vai fazer sentido, porque o São Paulo não vai sair ao mercado para fazer contratações do tipo, eu vou tirar o jogador de tal time. Já não faz isso hoje, né? Hoje, para contratar aqui na janela de meio de ano, vocês já viram o sufoco que foi, né? Não conseguiu contratar o Paul Fernandes, que foi contratado, se eu não me engano, pelo Ceará, não sei. Foi contratado por um time aqui do Nordeste brasileiro. Olha o nível, né? E a gente não tinha esse teto, tal, não sei o quê. E o ano que vem nós vamos ter o teto, vamos ter que apresentar lucro no final do ano. Então, pessoal, prestem atenção nisso, tá? Não vai ser fácil a partir do ano que vem. Não adianta abrir janela e ficar especulando nomes e nomes e nomes e nomes, como normalmente acontece. Hoje em dia eu já olho e falo assim, abriu janela de contratação. São Paulo está atrás, São Paulo consulta, São Paulo... Eu já nem vou ver. Agora sim, né? Antes do podcast eu não ia atrás, mas agora às vezes eu tenho que ir para poder trazer a notícia aqui para vocês. Mas antes disso, eu não ia atrás, porque você já sabia que o São Paulo ia consultar, os valores iam assustar e o time ia sair fora de qualquer leilão. Então, valores assustam, não entra em leilão. Agora vai ser muito mais ferrenho isso, muito mais certo, né? Então, não se animem em janela de contratação, janela de abertura de janela de contratação. Não se animem com nomes que forem veiculados, especulados e etc e tal. O São Paulo não vai. Isso é uma coisa, eu vou falar, uma coisa boa dessa diretoria, que ela tem ciência de certas coisas, né? Então ela tem ciência da dívida do São Paulo. Perdão. Ela tem ciência da dívida do São Paulo. Vem trabalhando forte com marketing para arrecadar dinheiro, fortalecendo a marca do São Paulo, né?
a camisa do São Paulo batendo recorde aí na sua história de patrocínio e tudo mais. Isso é legal, isso é ponto positivo, né? Não faz loucuras para contratação, eu acho que isso é certo, né? Não vai atrelar, né, contratações aí de Pai, Filho, Espírito Santo, para quem entendeu, né? Fazer essas loucuras, não faz, isso não faz. Mas faz apostas, né? Faz algumas apostas, mas umas apostas erradas, né? Algumas contratações que chega e a gente fica olhando e fala, para que veio, né, seu Rames? São coisas que às vezes a gente fica, será que realmente, né, o pessoal tá olhando se o cara joga ou não joga? Enfim, virão tempos difíceis, tá, gente? Eu acho que o resumo dessa história toda virão tempos difíceis aí com relação a elenco. Não cobrem contratações caras de nome forte, que vem, né, que o cara chega pegar a camisa de titular e ir pro campo, que é ele mais 10. Não, né? Vão vir muitos mais Wellington Ratos do ano passado, vamos torcer, né? Não o Wellington Rato desse ano, né? Que são jogadores sem nome, mas efetivos dentro de campo. Vamos torcer para que a gente seja mais certeiro nas contratações que forem ser feitas. Desculpa, gente, é a gripe. E que a gente vai precisar fazer contratação, porque a gente viu, e aí a gente já vai entrar aqui no assunto do jogo, né? Porque esse time do São Paulo precisa olhando para o ano que vem, precisa, e aí essa diretoria precisa atuar nesse ponto, né? Não adianta chegar a esperar a janela de contratação. Não, cara, não. O São Paulo vai precisar de laterais, lateral esquerdo e lateral direito, né? Já não é de hoje que precisa, né? Mas vai precisar de lateral, porque mesmo que o Jamal Lewis vingue como um bom lateral, que a gente ainda não consegui ver um jogo em que ele tenha rendimento, né? Ontem não, sábado foi o primeiro jogo dele como titular e ele jogou na média do time, né? Para baixo. E aí eu não sei se é ele que não rende ou ele estava na vibe do time. Então, mesmo que ele seja um bom jogador e tudo mais, e que ele possa jogar, só tem ele no elenco, né? O Patrick Lanza, eu tenho lá minhas desconfianças, né? Mas enfim, vai precisar de um lateral esquerdo. O lateral direito, nós temos o Igor Vinícius, tem o Moreira que também, né, sumiu aí com contusão e tudo mais. Não sei se também vai dar conta, também está no mesmo pé aí do Patrick. E o Rafinha, eu acho que o Rafinha vai entrar na lista de dispensa por conta, né? Se não tivesse essa meta fiscal, essa meta de gastos aqui, eu acho que o Rafinha ficava. Mas me parece também que ele já recebeu um convite do Felipe Luiz para ir trabalhar na comissão técnica do Flamengo ano que vem, e parece que isso isso encheu os olhos dele, né? Não estou falando se é traído, não. Estou falando que plano pro cara de carreira, vai fazer o quê? Né? Então, e aí, então, se ele não tivesse isso, talvez ele planejasse jogar ainda mais um ano e tal. Mas
eu acho que com esse teto de gastos aí, talvez o Rafinha não fique, não renove, e aí nós vamos precisar de um lateral direito, porque aí só vai ter o Igor Vinícius e o Moreira que joga lá, joga aqui, joga lá, se machuca, some, né? Então vamos precisar de lateral esquerdo e lateral direito. A zaga é o único, né, o único setor do time que tá ok. A gente vai precisar, por exemplo, olhar com muito carinho o meio de campo, porque esse meio de campo do São Paulo, pelo amor de Deus, esse meio de campo atual do São Paulo é um buraco que nós temos ali no setor, né? O São Paulo joga da defesa para o ataque. O meio de campo inexiste. Ele não marca, ele não aperta, ele não cria, ele não dá opção. Luiz Gustavo, Bobadilha e Luciano, olha, se juntar os três não está dando um. E eu estou falando principalmente com base nesse jogo aqui também, tá? Que às vezes, né, até gosto de um pouco da saída de bola do Luiz Gustavo, mas ele está muito lento. Ele é muito lento, não é que ele é muito lento nessa saída de bola. O Bobadilha, eu não, gente, assim, vou ser bem sincero, eu não consigo ver futebol no Bobadilha. Pronto, falei. Eu estava segurando algumas críticas, algumas coisas assim, mas já faz tempo que o Bobadilha entra em campo e eu não vejo futebol nele. Eu não vejo futebol no sentido de ele apoiar, dele marcar, dele se apresentar. Eu não vejo, tá, gente? Eu entendo que ainda é um garoto, é um jovem ainda, tá na seleção paraguaia, mas sério, não consigo ver futebol no Bobadilha. Não consigo. E o Luciano é aquele negócio, cara. Ele não é meio de campo. Não é meio de campo. Gente, eu tô desabafando, tá? Porque assistir esse jogo no sábado à noite, ao invés da gente poder sair, fazer alguma coisa, ficar em casa, vou assistir o jogo do São Paulo e ver aquilo que foi, pelo amor de Deus, né? Um time que treinou a semana inteira, teve a semana inteira para descansar, treinar, fazer tudo dentro, sem ter, né, uma viagem longa até lá, um calor estava forte lá, tava, né? As bolas murcharam, né? Ridículo, né, CBF? Mas não tem o menor cabimento o rendimento que esse time apresentou. E aí eu volto a falar, o Luciano nesse esquema tá morto. Esse 4-2-3-1 é horrível para esse elenco do São Paulo. É horrível. Não faz sentido. Os jogadores ficam isolados, né? O ponta fica lá, o outro ponta fica lá, o Luciano fica perdido no campo, o centroavante, seja o Caleri, seja o André Silva, isolado, né? Aí o Luiz Gustavo e o Bobadilha, lento para marcar, lento para criar, perde bola na entrada da área, pelo amor de Deus. E aí vamos falar, né? A disposição do time foi uma coisa fora de série. O time descansado, tranquilo, né? Sem pressão, não estava com pressão, ganhou um clássico, foi desclassificado, mas ganhou um clássico, né? Tava com crédito, podia relaxar, pegou o 19º colocado do campeonato. E o time me entra com uma nhaca, uma tiriça, uma falta de vontade de estar ali, faltou vontade.
O São Paulo tem alguns problemas que isoladamente eles não afetam a forma de jogo do São Paulo, né? A marcação frouxa, né? A falta de criação. Se isolado, isso, o São Paulo encontra outras alternativas, né? A lentidão na transição, aí o São Paulo muda para um bico lá na frente e o Caleri desviar e fazer pivô, né? Os jogadores isolados, aí às vezes, né, com invertida de jogo, você passa por cima disso, a marcação frouxa ali no meio, né, às vezes bate de frente com a defesa que está bem postada. Quando essas coisas acontecem isoladamente nos jogos, né, num jogo o São Paulo teve muito problema de marcação, no outro jogo teve muito problema na lentidão na transição, ok, mas nesse jogo juntou tudo, aconteceu tudo, né? E aí o São Paulo virou um bando correndo em campo, correndo porque não sabia o que fazer e chutando bola para a área, né? Não vou falar que estava cruzando porque, né, o cara estava aqui, a bola caía lá atrás, né? O cara estava no primeiro pau, a bola ia lá no segundo pau, ou quando o jogador estava no segundo pau, a bola chegava no primeiro, porque o cara estava chutando para a área, ele não estava cruzando. Jogadores isolados, olha, foi uma coisa vergonhosa contra o 19º colocado, gente. Não estou falando que tinha que chegar lá e meter 5, 6 nos caras, não. A gente pelo menos correr, né? Correr um pouquinho, né? Mostrar que, né, treinou durante a semana, né? Levou os jogadores que estavam mais cansados, né? O Wellington não entrou porque estava com um excesso de desgaste físico e vem jogando todos os jogos. Meu Deus do céu, aos 3 minutos me toma um gol de bicicleta do ex-zagueiro do São Paulo, Bruno Alves, que foi dispensado pelo São Paulo, dentro da pequena área, com ele sozinho. Não foi nem que tipo, ele deu a bicicleta ali, tipo, tinha alguém pulando com ele, jogando no corpo. Não, o cara deu a bicicleta dentro da pequena área, sozinho. Tinha ninguém. Não é que tinha alguém indo marcar, não. Beleza, tá bom, foi um acaso no começo do jogo, o time ainda não acordou, né? Saiu perdendo. Vamos, né? Vamos correr um pouquinho, porque nós estamos quinto colocado. A gente pode, né, dormir na quarta colocação, né, se o Flamengo perde para o Bahia, que era um confronto, era um resultado possível, né, o Flamengo perder para o Bahia, e aí o São Paulo passaria o Flamengo em pontos, né, apesar do Flamengo ainda ter um jogo a menos e tudo mais. Não tô afim. Parece que essa foi a resposta. O São Paulo não marca. Olha, eu estava assistindo o jogo do São Paulo, né? E depois você vai assistir alguns programas, algumas coisas esportivas, né? Porque já não sofreu o suficiente, né? Vai lá e ainda fica assistindo debates e tudo mais, né? Para os caras ainda virar a faca, né? E aí, o Vitória, na casa do Atlético Mineiro, saiu perdendo 2-0 e com marcação, pressão, conseguiu empatar o jogo. Tudo bem que o segundo gol, um golaço, diga-se de passagem, tá? Se alguém não viu, veja que o segundo gol do Vitória contra o Atlético Mineiro foi um golaço de placa. Ainda bem, porque assim ninguém fica falando do gol de bicicleta que a gente tomou. Mas porque foi marcar, saiu para marcar o time adversário na saída de bola. O Corinthians empatou com o Internacional, saiu 2 vezes, ficou 2 vezes na frente do placar, e o Inter empatou
porque foi marcar pressão à saída de bola do time adversário. E aliás também outro golaço lá que saiu também, que o cara fez o gol de letra do Internacional. Mas o cara abafa os caras, porra. Você tá jogando contra o 19º colocado, você precisa vencer. Você saiu, tomou um gol, vai marcar os caras lá na área deles, porra. Não, joga com linha baixa. Eu vou esperar os caras aqui para faz eles errarem a saída de bola, assim como fizeram com a gente, né? E aí como é que a gente toma o segundo gol? Como, né? Todo mundo sabe, mas eu vou ressaltar. Vieram marcar a nossa saída de bola, que é uma porcaria. E aí o Bobadilla entregou a bola para um cara que pesa 50 quilos molhado. Perde no corpo pro cara. Na entrada da área, né? Na quina ali, ó. O cara toma a bola, vira e chuta. Pronto, beleza. Final do primeiro tempo, 2-0. E aí, minha crítica no primeiro tempo é geral pro elenco. Lucas, André Silva, Rato, Luciano, Bobadilla, Luiz Gustavo, Rafinha, Arboleda, Sabino, Jamal. Mas não vou poupar o Rafael só. Que talvez pudesse sair, mas vou poupar o Rafael para dizer que eu não critiquei os 11 que estavam em campo. E aí, beleza. Saímos do primeiro tempo perdendo de 2-0 com um único chute aos 35, único chute que a gente deu em direção ao gol, porque nem no gol foi por cima, aos 35 minutos do primeiro tempo. Foi quando o São Paulo conseguiu chutar uma bola. Beleza, você acha que, segundo tempo vai ser, né, o time vai voltar, vai abafar os caras, vai marcar lá em cima, né, vai correr. Não. Vamos mudar e tal, não sei o quê. Não, volta o mesmo time, a mesma postura. E aí aos 15, 20 minutos, acho, vem 4 mudanças. Que eu acho que delas, talvez efetivas, só tenham sido a entrada do William Gomes no lugar do Rato, o Nestor no lugar do Luciano. Para mim foi trocar 6 por meia dúzia, porque o Jamal pelo Lisiero também, não entendi. E aí acho que o Igor Vinícius no lugar do Rafinha também acho que foi uma outra boa substituição. Então, das 4, eu teria feito 2. Na verdade, eu teria feito outras substituições e antes até. Eu acho que já teria voltado com Marcos Antônio e Santi no lugar de Luiz Gustavo e Bobadilla. Senão, por que trouxe os caras também, né? Assim, não joga. Então, já vem a lista de dispensa aí no final do ano, porque vai vir lista de dispensa, né? Por conta aí da meta do ano que vem, de gasto. Então, já bota os caras. Se não vai usar, então já bota os caras. Porque, porra, né? Para ficar jogando com Luiz Gustavo e Bobadilla nessa lentidão, com esse buraco que a gente tem no meio de campo, Fernando, voltaria com Marcos Antônio e Bobadilla e Santi pro meio de campo, tiraria Luciano e Rato e voltaria com os 2 moleques, o William Gomes e Henrique, e o Lucas no meio, e vamos ver se rende alguma coisa, né? Ainda manteria o Rafinha lá, porque o Jamal ainda, né, se torna um jogador mais agressivo, tá? Mas voltaria já pro segundo tempo assim.
Acho que eu nem teria entrado com Luiz Gustavo e Bobadilha. Já não utilizaria já nos próximos jogos essa formação, né? O esquema, eu jogaria sempre com um 3-5-2. Não dá para jogar nesse 4-2-3-1. Zubeldia, não dá para jogar no 4-2-3-1 com esses jogadores. Não dá. Nós não temos meio de campo para jogar nesse esquema. A gente precisa ter jogador, a gente precisa povoar o meio de campo, porque nós não temos marcação nem criação. Então povoa, bota a gente lá no meio, que atrapalha os caras quando vão tentar passar pelo meio de campo, e pelo menos se uma bola pode sair desvairada lá pro ataque. Não dá para jogar com o 4-2-3-1, não dá. Essa formação com esses jogadores para mim tá morta, tá? É ridículo ter que jogar e ter que falar isso toda vez. Não é possível que a gente volta, todo jogo tem que falar a mesma coisa. Olha, a gente vem aqui falar, é até bom, serve como terapia, né? Porque bota para fora aqui, ó, essas frustrações que a gente tem. Mas esse time precisa realmente acordar para tentar fazer alguma coisa esse ano. E essa alguma coisa que o São Paulo vai tentar fazer esse ano é não perder posição, tá? Não pensem que o São Paulo vai ganhar a posição. A briga do São Paulo é para não cair de quinto para sexto ou para sétimo colocado. A briga do São Paulo é para manter esta posição. Não é uma briga para entrar no G4, não é. Tá longe, tá? Principalmente agora, depois de ter perdido, e o Flamengo com um jogo a menos ainda está a 3 pontos na nossa frente. Tá? Então, esqueçam. Atenção, torcida. Esqueça, esse time do São Paulo vai brigar neste ano para manter a quinta colocação. E para manter esta quinta colocação, o São Paulo precisa melhorar muito. Muito. Porque o Inter está chegando e está dando seta. O Bahia perdeu e o Cruzeiro perdeu também. Né? Foi a sorte do São Paulo para não perder a quinta colocação esse ano. Porque o Inter empatou, o Bahia e o Cruzeiro perderam. Que são os 3 que estão atrás da gente aí. 2, 3 pontos atrás aí. 1 ou 2 pontos, né? Acho que o Inter está 1 ponto atrás. Então, a nossa briga para o resto do campeonato é manter a quinta colocação. Nós não vamos brigar pela quarta colocação. Esqueçam. Tá? Ah, Fernando, não, por quê? Porque o São Paulo é o time da fé, e se brigar aí e tal, não sei o quê, parabéns. Mas não é isso que está mostrando. Não é isso que o São Paulo está jogando. O São Paulo está jogando para cair, né? Para descer de posição. É esse o futebol que o São Paulo está apresentando. Está apresentando para ser um futebol de 10º, 9º, e olhe lá. Mas está com sorte, está se mantendo lá na quinta colocação. Com sorte, está se mantendo lá na quinta colocação. Porque o esquema está errado, os jogadores estão descompromissados, não estão afim. Ressalvo, né, alguns jogadores ali, né, o Caleri quando entra vai brigar, o Arboleda eu acho que, né, tem gás, o Alan Franco tem, mas tem muito jogador ali que eu olho e falo, pelo amor de Deus, filho, pede para sair, né, vai, fala que tá com dor de barriga e vai no banheiro, porque pelo amor de Deus, o treinador não vai tirar, já escala logo de cara, então Zubeldia, vamos acordar, vamos. Eu sei que
Eu, eu não sei se eu acredito ou não nessas histórias aí de a diretoria tá querendo fritar o Zubeldia, não sei o quê, sei lá. Não vou dar muito pano para manga nesse assunto, não, porque a gente nunca vai saber a verdade. Mas ele é um técnico que eu manteria, tá? Apesar das suas teimosias e suas convicções, eu ainda acho que é um técnico que pode render, né? Acho que é um técnico que ainda pode trazer coisas boas para o São Paulo, porque é um cara que joga junto com o time. É um cara que sente a derrota, é um cara que gosta da vitória e é um cara que está aprendendo ainda do futebol. Do futebol como um todo, ele já tem aí alguns anos como técnico, mas aprendendo um pouco ainda um pouco do futebol geral e principalmente do futebol brasileiro, né? E muito do futebol brasileiro. Eu acho que é um técnico que pode ainda render bons frutos, então eu manteria ele. Mas eu acho que o Muricy poderia encostar nele e falar assim: vamos mudar o esquema tático, vamos jogar uns 2, 3 jogos aí com um 3-5-2, com um 4-3-3, sei lá. É que 3-5-2 eu falo porque eu olho esse elenco que a gente tem aqui e é isso que dá para jogar. Para mim é esse a formação que o São Paulo jogaria melhor. Mas, né, se acharem alguma outra formação, ok. Contanto que não seja essa, porque essa não tá, a gente não tem um cara para fazer o papel ali no meio de campo e a marcação é muito frouxa para os dois caras que ficam ali no meio de campo perdido. Normalmente enfrentando 3 adversários, 4 adversários que jogam que preenchem o meio de campo, né? Então também não dá para, né? Vou fazer a meia culpa aqui também. Não dá para cobrar tanto aí também o Luiz Gustavo e o Bobadilha de combater 4 jogadores do time adversário, 3 jogadores do time adversário que preenche meio de campo, né? Povoa o meio de campo sabendo das suas limitações. Mas olha, é meio desolador o cenário, né? Então, o São Paulo chegou na quarta de final da Copa do Brasil, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, da Libertadores, jogando bola. Foi. Fez, fez um jogo bom contra o Botafogo, que foi o jogo do Morumbi, que conseguiu, né, jogar futebol, porque o jogo de ida jogou meio tempo, só se propôs a jogar meio tempo, tá? Poderia ter saído com a vitória, mas não dá para crucificar, né, o jogador por uma bola. Até dá, mas enfim, olha, é que tá tanta coisa, cara, aqui. Eu acho que nós temos que cobrar a diretoria, como eu já falei lá, porque falta planejamento para elenco, falta empenho para trazer essas peças de reposição que o técnico pede. E se não for para pedir, pelo menos, né, se não for para trazer o jogador que o cara pediu, pelo menos que traga da posição que ele pediu, né? Enfim, né? E traga dentro de um prazo razoável, né? Porque contratar no último dia da janela de transferência, sendo que a janela de transferência ficou aberta 2 meses, você perdeu 2 meses na época, três competições, porque a diretoria não se mexeu.
ficou esperando. Ah, não, fiz a proposta, vou esperar o resultado. Ah, não, fiz a proposta, fiz a segunda proposta. E aí no último dia, tanto é que ninguém sabia quem que eram os dois jogadores. E aí traz, o técnico não utiliza. Significa, o que significa, né? Que trouxeram por trazer para dar uma resposta, né? Que trouxeram as peças, né? As posições que foram pedidas, mas aí tecnicamente o jogador que veio não serviria nem para compor elenco. Eu não sei. Mal consegui ver o Santi jogar. Jogou alguns minutos. O Jamal teve aí, né, nesse jogo que, pelo amor de Deus, ninguém se salvou aí para mim, exceto o Rafael. O William Gomes teve boas tentativas ali. Mas sozinho, isolado, né, perdido na ponta esquerda, por causa desse esquema maldito aí. Porque ninguém se aproxima para jogar com o moleque. Não sei se não se aproxima também porque ninguém consegue acompanhar ele, né? Porque tava todo mundo na primeira marcha enquanto o moleque tava jogando na quinta marcha. E aí ninguém conseguia encostar para jogar com ele. Ou porque realmente quem entrou quer correr, corre sozinho. Aí, o que eu ia falar da questão do jogo do São Paulo contra o Vasco, sendo em Campinas. O São Paulo tem 9 jogos agora, né? Faltam 9 rodadas para acabar o campeonato. Dessas 9 rodadas, 5 o São Paulo joga fora de casa, onde o São Paulo tem um aproveitamento de 35%. E aí tem 4 jogos em casa. Desses 4 jogos em casa, um é esse jogo contra o Vasco, que não é em casa, é em Campinas. Vocês entendem por que eu falo que a briga do São Paulo é para não perder posição e não para ganhar posição? São Paulo não joga bem fora de casa. São Paulo não faz bom, gente, né, já deu, vocês já entenderam o recado, né? Vamos ter um ano que vem difícil. O São Paulo não jogou bem, foi um jogo fraco, baixo e precisa mudar muita coisa. Minha preocupação só é que quanto mais tempo esses caras têm para descansar e treinar, pior eles voltam. E agora são mais uma semana e meia aí de data FIFA aí para os caras descansarem, que só voltam a treinar na quarta-feira e jogar só na outra quarta-feira. Então é complicado, né? No jogo contra o Vasco, ainda Arboleda e André Silva estão suspensos. Não que o André Silva deva jogar, o Caleri deve voltar, mas o Arboleda é desfalque importante. Então, que Deus nos ajude pelos tempos que virão, pelo final de ano que nós teremos e pelos próximos anos que vem aí, para a gente ver o que vai nos restar aí de comprometimento aí com relação a Copas e tudo mais, certo? Bom, que eu tenha mais boas notícias aí. Vamos fazer aquele esquema, como tem data FIFA, a gente não vai ter jogo no final de semana, mas eu faço um episódio na segunda-feira que vem, trazendo algumas notícias aí que veicularem sobre o São Paulo, só coisa rápida, um bate-bola rápido aí, e aí na quinta-feira a gente volta com o episódio pós o jogo contra o Vasco. Fechado? Beleza, gente?
Obrigado e até a próxima.